Peço aos irmãos que coloquem sobre os vossos pés. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Me foi dado um tema e eu gostaria de estar lendo em cima deste tema, que está lá em Gálatas, capítulo de número 2. Estarei lendo a partir do versículo 18. Antes de mais nada, eu gostaria de estar, primeiramente, agradecendo a presença dos meus pais que estão aqui comigo, que são peça fundamental para o meu ministério. Eu não estaria aqui se não fosse por eles, pelo esforço de ambos os dois, e deixo um reforço especial pela minha mãe, que sempre esteve comigo desde o início, e por todas as orações, por todo o esforço, por todo puxão de orelha, toda chamada no ouvido, que foi essencial para que eu esteja aqui hoje. Se não fosse a presença dela na minha vida, eu não estaria aqui. Por vezes, quando a gente é criança, a gente às vezes reclama da chatice, né, da mãe, mas hoje, jovem, já crescido, eu percebo que se não fosse a senhora na minha vida, mãe, não existiria outra mulher que me faria chegar onde cheguei. E eu sou muito grato pela sua vida, por tudo que você fez por mim. E não menos importante, a presença da minha namorada, que também está aqui comigo hoje. E eu louvo a Deus por cada um de vocês, amém? Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 17. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo que destruí, provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Os irmãos, podem vos assentar. Irmãos, esse texto a qual Paulo ele vem escrever para nós, surgiu de um contexto onde Paulo, alguns discípulos e irmãos da igreja antiga estavam reunidos em determinado local. Esses homens estavam lá reunidos e dentre eles Pedro estava reunido juntamente Paulo e Barnabé. A palavra de Deus vai nos dizer que, estando lá reunidos e comendo e bebendo, estando juntos em um momento de culto, de repente chegam Tiago e alguns que caminhavam com ele, que eram conhecidos por serem judeus, pregadores das modas antigas, pregadores da lei, dos costumes judaicos. E a palavra de Deus vai dizer que Pedro, vendo Tiago e os seus amigos chegando, Pedro se separou dos gentios, a qual outrora ele estava junto, comendo e bebendo. Pedro, em uma demonstração de não se misturar com os gentios, quis se separar. Paulo, então, vendo isso, ficou indignado com o que Pedro fizera, pois se Cristo havia morrido para que a lei fosse separada de nossas vidas, e agora vivamos por base do Espírito Santo e do Novo Testamento, que é o sangue de Cristo, o que Pedro estava fazendo era nada mais, nada menos do que considerando o sangue de Cristo inútil. E Paulo vai trazer para nós que, se porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores. Será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Por que Paulo vai dizer isso? Por muitas vezes quando li esse versículo eu ficava confuso a respeito do que Paulo estava querendo dizer. Mas nós vamos entender a partir da história dos judeus que quando Cristo morreu e trouxe essa mensagem, os judeus consideravam que por ele estar pregando para os gentios, Cristo então era um ministro do pecado. Pois os judeus consideravam que todo e qualquer povo distinto deles mesmos eram povos e pessoas impuras.
Ou seja, eles questionavam: será então que se nós nos misturarmos com Cristo, com o seu Espírito Santo, com o seu novo ministro, o seu novo ministério, a sua nova aliança, seremos então ministros do pecado? Estaremos partilhando do pecado? De modo algum. É o que Paulo vai dizer. Se reconstruo que destruí, provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo ele vai dizer que nós não mais vivemos por base da lei. Nós não temos mais a obrigação de seguirmos o que está ali posto, buscando a salvação. O que Paulo estava querendo dizer então, Davi? Que a gente pode rasgar o Antigo Testamento, abominar todas as leis e lançá-lo fora? Não, não é isso. O que Paulo estava querendo trazer para nós aqui é: a lei não traz aperfeiçoamento. A lei não traz uma transformação de vida. A lei não traz algo que nós temos hoje, que é a santificação do homem. Por meio da lei nós podemos ter a santificação exterior. Nós podemos ter homens preparados para ritos e pactos que eles faziam antigamente, mas por dentro deles continuavam impuros. E a palavra vai nos mostrar, através do Antigo Testamento, que eram pessoas que, ano após ano, ofereciam sacrifícios, entregavam seus animais para serem mortos, e sabe lá Deus se no outro dia já não estavam pecando o mesmo pecado, porque não havia arrependimento, não havia demonstração de arrependimento dentro de seus corações. Paulo aqui ele vai querer trazer algo para nós, irmãos, que agora eu adentro na pregação, o que está escrito em Hebreus capítulo de número 10, no versículo 1, vai dizer: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os sacrifícios repetidos anos após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. O versículo 3 vai dizer: contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. O que é que o escritor aos Hebreus estava querendo dizer? Estes sacrifícios eles não tinham o poder de transformar os homens, a não ser de relembrá-los: ei, vocês são pecadores, ei, vocês estão caindo toda vez no mesmo pecado. A lei ela tinha um caráter provisório. Por que veio a lei? A lei veio no período onde Israel estava no deserto, e Israel estava errando dia após dia, e Deus trouxe a lei para mostrar a eles: ei, vocês são pecadores. Vocês não conseguem cumprir nem sequer 10 mandamentos da minha santidade. Vocês não conseguem ficar um só momento de suas vidas sem chamar o pecado para si. Vocês não conseguem cumprir simples regras daquilo que eu estabeleci. Essa era a função da lei. Essa era a função da lei, de mostrar às pessoas: ei, está vendo isso aqui? É quem vocês são. É isso que vocês são, pecadores, miseráveis, desprezíveis, a qual não conseguem encontrar dentro de vocês mesmos a cura. Não conseguem encontrar dentro de vocês mesmos aquilo que é necessário para alcançar o céu. Não conseguem encontrar em seus hábitos, costumes e práticas aquilo que é necessário para se mover 1 centímetro sequer do chão para alcançar os céus. O versículo 11 vai dizer: dia após dia todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. A palavra de Deus, irmãos, ela vai ser bem clara quanto à nossa essência, quanto a quem somos dentro de nós. Só que é curioso como nós, quando nos tornamos cristãos, quando nós conhecemos o início do Evangelho, nós achamos que textos como esse, que tratam a respeito de pecado, a respeito de uma vida santa, a respeito de uma continuidade na busca pela santidade,
Nós pensamos que isso serve somente para aqueles que vêm para a igreja pela sua primeira vez. Eu vou repetir novamente para que os irmãos entendam. Quando nós nos deparamos com textos básicos da Bíblia, quando nós nos deparamos com textos que digam arrependam-se, quando nós nos deparamos com textos que digam você é falho por essência, nós não atribuímos esses textos a nós. Os textos que trazemos para nós são os textos de bênçãos. Os textos que relatam a respeito de que Deus irá te proteger em cada momento da sua vida. Os textos que relatam que Deus ele é alegria, que Deus é amor. Mas nós não tomamos mais para nós de que nós somos merecedores de todo o sofrimento que recaia sobre nós nessa terra. Nós não tomamos mais para nós de que nós somos por essência pecadores, de que nós todo dia insultamos a santidade de Deus, de que nós em cada dia, desde o dia em que nascemos, nós não merecemos o céu. E falamos isso apenas para os novos convertidos. As pessoas que chegam na igreja, nós dizemos para eles: ei, você é pecador, tá? Não se exalta muito não tenta chegar ali em cima do púlpito não, porque você é pecador, tá bom? Não, eu sou bom, eu não preciso mais encarar o evangelho básico. Não, eu estou em outro patamar. Eu tenho 20 anos de crente, eu tenho 30 anos de crente, você demora muito para chegar onde eu estou. E nós temos esquecido daquilo que Cristo pregou. Cristo, quando veio à terra, Ele veio nos mostrar, sem humildade, irmãos, sem a humildade, você não vai alcançar algum com este Deus. Você não irá alcançar. E eu gosto do agir de Deus em relação a esse tipo de pessoa que se diz cristão, porque a palavra de Deus, se não me engano, em Romanos capítulo de número 2, vai dizer que Deus, há aqueles que já se desviaram de seu caminho, de tamanha forma a se rebelar contra aquilo que Deus fala em seus ouvidos. Deus simplesmente diz: você quer cometer o pecado? Então cometa, você está livre. Você quer essa bênção mais do que a mim? Então toma. Você quer realmente seguir por este caminho? Ei, eu estou te mostrando, é melhor você vir por aqui. Você quer vir por ali? Vai. E no final a gente vai ver se você está indo para o caminho do inferno, ou se vai se encontrar comigo nos meus braços dizendo: vem para o reino ao qual eu preparei para vós. Nós temos nos esquecido daquilo que é essencial para alcançarmos o céu. E tudo o que se fala aqui nesta terra, na igreja, nos tempos de hoje, é a respeito daquilo que Deus pode fazer para nós aqui. E por isso nós temos visto cristãos tão analfabetos de Bíblia, carentes da palavra de Deus, do poder e da força que vem da palavra, de conhecer aquilo que Deus diz a respeito de nós e a respeito das pessoas que estão precisando. Quantas vezes aparecem pessoas para nós na nossa frente, querendo somente uma palavra, e nós não podemos dizer porque nós não sabemos se é verdade o que nós estamos indo pronunciar. Nós não temos conhecimento bíblico suficiente para dizer, por exemplo, que se um gay entrar por essa porta, Deus pode usá-lo. Nós condenamos as pessoas que têm pecados expostos, mas não temos a coragem de nos autoanalisar e dizer: ei, eu estou na mentira, eu estou na fofoca, a minha mente está inundada pelos pensamentos obscenos. Mas eu condeno o gay, eu condeno o divórcio, eu condeno coisas que nem mesmo são pecado, mas na minha visão é pecado pelo meu costume ridículo de condenar aqueles que não estão na igreja. Nós estamos deixando almas perecerem lá fora. Pela nossa falta
de conhecimento a respeito do que Cristo quis deixar para nós. Almas que estão perecendo pelo nosso testemunho de vida. As pessoas até querem vir para a igreja, mas pensam: não, meu cabelo é curto. As irmãs lá só gostam de cabelo longo. Como que eu vou ficar no meio delas? Não é porque eu sou gay, os homens lá vão me olhar diferente. Não é por causa que eu sou prostituta, eu ainda não consegui largar essa vida. Como que eu posso me misturar naquela igreja? E nós não olhamos para dentro de nós. Nós não olhamos que em nenhum momento de nossa caminhada nós merecemos estar aqui. A palavra de Deus em Romanos, no seu capítulo de número 7, a partir do versículo 7, Paulo, ele vai narrar a respeito da luta que temos contra o pecado. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado veio e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. O que Paulo está querendo dizer aqui, com estes versículos? A lei, porventura, existe pecado nela? Não. Mas a lei, qual era a sua função? Como eu disse alguns momentos atrás, nos mostrar quem nós somos. Entretanto, como assim eu também disse, a lei não tinha capacidade de nos transformar de quem somos. A lei era como um raio-x. Você está vendo aqui, o seu osso está quebrado, mas era somente isso. Ele não tinha o poder de transformar esse osso em novo novamente. Eu costumo dizer que a lei era como uma corrente que segura um lobo. A graça que veio através da morte de Cristo transforma o lobo, que somos nós, em ovelhas. Paulo vai fazer essa distinção. O versículo 11 vai continuar dizendo: pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me, e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim, por meio do que era bom. De modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Ou seja, aquilo que eu disse há tempos atrás. A lei, ela mostrava, tá vendo? Você peca. Você erra, você falha, você não é santo, você não é justo, você não é bom, você não é diferente de ninguém, você não é melhor que aqueles que você aponta. É isso que a lei ela veio para mostrar. O versículo 14 e o versículo 15 vai dizer: sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Irmãos, esse texto ele vem para lançar em nós, para cuspir na nossa cara. Se você por algum motivo, por alguma pequena razão que seja, pensa que irá alcançar o céu, por conta de você vir à igreja, por conta de algum tipo de prática que você tem, por conta de algum bem que você faça, a qual a sociedade reconheça, esse texto ele diz: tudo que você faz é pecar. Tudo que você faz, em outras palavras, é ofender a Deus.
E eu trago agora uma pergunta para você. Você aceitaria em sua casa alguém que te ofende todos os dias? Você aceitaria em sua casa alguém que te pisa todos os dias? Que te nega a cada dia? Uma pessoa na qual você veio à terra, negou tudo que você tem, esqueceu que você é Deus, veio e morreu. Essa pessoa, quando vai na rua, diz: eu não conheço, eu não sei, não, eu não sou cristão, não, eu não posso falar de Jesus para você, não, eu não consigo. Ou até mesmo nas rodas de amigos, você peca deliberadamente, você o ofende sem nenhum remorso, você o ofende sem nenhum temor, nada em seu coração se move por ofender a um Deus que é santo. Você aceitaria essa pessoa em sua casa? É isso que fazemos todos os dias. Mas Cristo, Ele diz: ei, se vocês me aceitarem, se vocês se arrependerem de todos os dias fazerem isso, falarem de mim, do meu nome, me receberem em seu coração, um dia, vocês irão morar comigo na eternidade. Vocês irão gozar comigo daquilo que eu estou preparando, de uma glória a qual nenhum homem jamais pôde imaginar sequer. É isso que está preparado para nós. E a nossa mente, quando tenta entender tamanho benefício, nós entramos em colapso. Porque o nosso amor, aquilo que nós entendemos como amor, está ligado a uma relação de troca. Nós fazemos algo por alguém e esse alguém volta de novo. Só que a palavra de Deus também em Romanos vai dizer: Cristo nos amou de tal forma que morreu por nós ainda sendo pecadores. Irmão, certa vez eu fiquei pensando a respeito disso. Um homem que morreu por mim, antes mesmo que eu pensasse em existir. Eu fico pensando em todos os meus pecados antes de tomar uma posição como cristão, e até mesmo hoje sendo cristão, e fico imaginando: Deus, como o Senhor pôde? Por que o Senhor fez isso? Que graça é essa? Que amor é esse? Incompreensível amor. Incompreensível amor. Um Deus que é santo, um Deus que nele não há pecado, um Deus a qual Pedro vai dizer: Ele é o Cordeiro imaculado que tira o pecado do mundo. Ele é o Santo de Deus, Ele é o Santo de Israel, o Príncipe da paz, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Se despiu de sua glória e morreu por mim, que não mereço o chão da qual eu piso. Será que nós pensamos nisso quando decidimos apontar o nosso dedo para o pecado de alguém? Será que nós pensamos nisso quando vemos à nossa volta, na sociedade, no nosso trabalho, na faculdade, pessoas que estão pecando? Será que em nossos corações nós temos primeiro o sentimento de misericórdia ou o sentimento de condenação? Porque se Cristo fosse nos medir de acordo com aquilo a qual nós mesmos merecemos, nós estaríamos agora no inferno. Paulo, ele vai trazer nesses versículos a necessidade extrema que temos de uma restauração eficaz, de uma restauração completa, porque nós somos completamente perdidos, completamente afastados de Deus. E um texto
texto de Hebreus, ainda em seu capítulo 10, versículo 5, vai dizer: por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Cristo, ele simplesmente veio para fazer aquilo a qual nós jamais poderíamos fazer. E um texto bastante conhecido por nós, Isaías, em seu capítulo de número 53, vai narrar a partir do versículo 4: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado na terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu corpo, do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Esse texto ele vai nos deixar algo muito forte neste último versículo a qual eu li. Deus ele não só preparou a morte de Cristo, mas vai dizer que Deus teve prazer em esmagar a Cristo. Deus ele teve prazer em colocar todo o nosso pecado nos ombros de Cristo. Nos ombros de Cristo estava aquilo que nós fazemos todos os dias. E a palavra na qual foi lida aqui pelo nosso pastor vai relatar o que Cristo disse: Deus meu, por que me abandonaste? Naquele momento todo o nosso pecado estava ali, e o Deus Pai se separou de Cristo para levar consigo a sua morte, para esmagar em Cristo o nosso pecado, para esmagar em Cristo tudo aquilo que nós fizemos e ainda vamos fazer no dia de amanhã. Isso tem que mexer com os nossos corações. Isso tem que afetar a nossa mente. Isso tem que alterar o nosso modo de vida. Porque hoje, como cristãos, irmãos, nós somos a religião mais desleixada que existe nos últimos tempos. Quem olha lá fora não sabe quem é cristão de quem não é, porque nós não nos comportamos como tal. Mas todos sabem quem é um bandista, todos sabem quem é um budista, todos sabem quem é um judeu, porque são pessoas que vivem aquilo que pregam, vivem aquilo que foram ensinados, vivem aquilo a qual os mestres a qual eles acreditam os passaram. Mas nós nem mesmo damos testemunho com o nosso modo de vida. A nossa boca fechada não dá testemunho.
quanto mais se abrirmos a boca. Se abrirmos a boca, as pessoas vão até pensar que somos do mundo e nunca ouvimos falar de Cristo. O sacrifício de Cristo naquela cruz, de um Deus santo, tem que mexer com os nossos corações, tem que mexer com a nossa alma, tem que alterar o nosso entendimento daquilo que é prioridade. Bênçãos, casa, carro, emprego, família, esposa, esposo, filhos, não podem estar na frente desse Deus. Romanos, no seu capítulo 8, vai nos relatar algo. Para aqueles que aceitaram o sangue da nova aliança. Portanto, agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. Cristo nos libertou, irmãos, do pecado. Cristo nos concedeu, irmãos, estarmos unidos com Ele. Cristo nos concedeu acessarmos os altos lugares dos céus. E nós temos que tomar posse disso. Temos que reconhecer, somos pecadores, mas Cristo nos concedeu um lugar melhor. Cristo nos deu o Espírito Santo para que possamos vencer as lutas neste tempo. Cristo nos deu a possibilidade de estarmos livres do pecado. E assim, para encerrar, quero deixar este versículo na qual foi me dado. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não existe força em nós. Não existe santidade em nossos caminhos. Não existe verdade em nossa boca. Não existe nenhum bem sequer em nossos corações, mas nele habita todo o bem. Nele habita toda a santidade, nele habita toda a graça, nele habita toda a nossa esperança de um dia alcançarmos o céu, de sermos santos aqui nessa terra, de alcançarmos aquilo que Ele nos prometeu em Sua palavra. É por meio dele que devemos lutar, é por meio dele que devemos avançar. A palavra de Deus vai dizer: pois por ele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Toda a glória é dele, meus irmãos. Toda a glória é dele, nada vem de nós. Toda a glória é dele, nada tem que ser mostrado em nós. Tudo que está aqui tem que glorificar o nome dele. Toda a nossa vida tem que exaltar o seu nome. Tudo que fazemos tem que lembrar a Cristo. Que a nossa vida seja pautada nessa verdade. Que assim o Espírito Santo possa nos ajudar a cada dia, possa ser conosco, possa ser com a igreja. Essa é a igreja sobre minha oportunidade, em nome de Jesus.